Olá, Rose Weber, gravando para o signo de Leão no período de 4 a 10 de abril. Leoninos e leoninas percebam que agora eu vou fazer leituras um pouco mais longas, são 10 cartas, 16 de fato, e para não fazer duas curtinhas, porque daí eu pesco pouca informação, eu preciso de mais indicadores para eu poder dar uma informação mais completa. Então, eu vou fazer sempre leituras agora para 7 dias e vocês vão ver que fica com mais concretude o que eu posso falar. Eu gostaria de agradecer os likes, os compartilhamentos, o pessoal que está inscrito no meu canal, muito obrigada. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, que isso me dá super força para continuar meu trabalho. Vamos lá, sua leitura. Saíram 4 arcanos maiores, que são forças universais, que você sinalizou, o universo coletou, os leoninos sinalizaram, o universo coletou, é uma leitura geral, né? Então, como se fosse assim, os leoninos emitiram isso na sua maioria, o universo coletou e está devolvendo, então não tem mais como alterar. Mas são cartas boas, olha só, essa semana, a segunda semana de abril, aparentemente o leonino vai conduzir, esses dois são arcanos maiores. A carruagem é quando você conduz com a sua própria força o seu lado escuridão e o seu lado luz. É como se fosse assim, eu consigo controlar isso. Claro que é do ponto de vista um pouco militarista, do patriarcado, do cientificismo, né, da nossa sociedade ocidental. Mas vocês vão ter essa força, ó, inclusive de controlar muito bem o leão interior, como se fosse assim, controlar, né, a impulsividade desses dois cavalos aqui com a própria força. Então, o leonino vai descobrir uma força interior muito grande. E ela tem a ver com uma nova forma de se ver no mundo. Então, essa carta Rainha de Ouros é como se fosse assim, é uma leitura geral, podia ser o Rei de Ouros aqui, mas é como se fosse assim, o leonino vai descobrir uma nova força dentro dele. É como se ele abandonasse aqui o 8 de copas, a velha forma com que ele se percebia no mundo, o mundo mudou, com essa crise toda as pessoas estão percebendo isso, e o leonino vai se descobrir, se for leonino do sexo masculino, ele vai descobrir, ele vai olhar com outros olhos o poder das mulheres próximas a ele. Se for leonina mulher do sexo feminino, vai descobrir uma nova mulher. É como se fosse assim uma força interior, como se a crise tivesse startado nos leoninos uma força interior que eles desconheciam, de esperança, de tenacidade, de vamos fazer, vamos acontecer, vamos mudar. Por quê? Porque uma fase, isso é arcano maior também, uma fase se encerrou. A carta O Mundo é o último arcano maior que diz assim, ó, foi o máximo possível do encontro entre os anseios da alma e a manifestação. E isso fechou um ciclo, não tem como voltar atrás. E olha que ótimo, o 10 de espadas, é arcano menor, chegou no 10, não tem mais aonde ir, vai voltar para o 1, é como se fosse assim, ó, eu fiz tudo o que podia, eu tenho plena consciência, eu tenho a força de entender dentro de mim mesmo que eu fiz tudo o que podia, que estava ao meu alcance para as coisas não serem como foram. Mas foram, então eu não vou sofrer mais. Eu vou, na realidade, olha só, analisar o que aconteceu e concluir, é como se fosse assim, vocês vão analisar dentro de vocês tudo que passou, o mundo, o velho mundo que acabou, e vocês vão concluir assim, bom, o que eu tirei de bom nisso, o que eu tirei de ruim nisso, e vamos para frente. É isso que vai acontecer. A carta do julgamento assim, ó, encerrou um karma. Então, os leoninos vão descobrir essa força dentro deles. E tem a ver com a condução do amor, condução da energia da alma. Ó. O cavaleiro de copas, o cavalinho está andando, está conduzindo, e de novo, principalmente as leoninas, elas vão descobrir um potencial muito grande, uma vontade muito grande de manifestar o sonho delas, de dizer assim, agora eu tenho plena consciência da minha força, eu tenho consciência de que o mundo não vai ser mais o mesmo, mas eu tenho consciência de que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Isso também indica o 2 de copas, um encontro amoroso ou a pessoa que se ama, como se fosse assim, o significado da minha alma no encontro comigo mesmo e com outra pessoa. Então é um final de semana muito lindo, onde os leoninos vão tomar uma decisão muito importante de dizer assim, um ciclo meu se encerrou, eu fiz o melhor que pude e agora eu vou contar com a realidade e com a minha força
interior para construir um novo mundo, uma nova postura, e tem a ver muito com as emoções. Então, dentro de si mesmo, uma autoestima, é como se encontrasse uma autoestima dentro e ela se refletisse no encontro com o outro, de dizer assim, o que nós vamos fazer junto agora? É junto, é comunhão mesmo de almas, de dizer daqui para frente com esse cenário o que vai acontecer. E está muito forte para as leoninas isso, elas vão perceber isso com muita força. Para os leoninos do sexo masculino, talvez vocês cheguem à conclusão de que a pessoa, né, a companheira que está do lado de vocês, é uma pessoa assim que vocês não tinham percebido quanta força ela tem, o brilho dela, e vocês vão perceber isso, ou no feminino perto de vocês, mas o feminino vai se demonstrar muito forte, muito importante na vida de vocês nessa semana. E olha só o que está acontecendo. Eu acredito que seja realmente uma surpresa dos homens em relação às mulheres da vida dele, porque o imperador, que é todo o cartesianismo do mundo, né? É como se fosse assim, todo o patriarcado, todo o cartesianismo do mundo do leonino, que era baseado muito nas regras materialistas, na questão da construção, das relações, chegou ao fim. Então, os homens, aparentemente, eles vão descobrir nas parceiras, nas mulheres da vida dele, no feminino da vida deles, uma força que eles desconheciam antes, e isso vai meio que nutrir eles, vai dar uma outra conotação para a vida deles. E o que o oráculo está dizendo? Olha só, os homens, o rebelde, que é o imperador de novo, é a mesma carta que essa daqui. O imperador significa o patriarcado, a nossa sociedade ocidental, a essência do masculino. O sofrimento, integração, que é observar assim que na realidade sozinho o patriarcado, como a nossa civilização ocidental, ela não vai mais só poder funcionar do ponto de vista do concreto, ela vai ter que na realidade integrar luz e sombra, né, o bem e o mal, é como se fosse assim uma cura, uma integração de dizer o mundo não vai voltar a ser o que é. Eu sofria muito do jeito que eu era antes, ou que o mundo era antes, era um sofrimento, mas agora eu vou integrar isso num novo caminho de vida. Encerrou um ciclo, né, de patriarcado, de 1 mais 1 é 2, e os homens vão perceber assim a importância do feminino na vida deles. O feminino pode representar a emoção, a natureza, né, um novo encontro com a própria alma e com a alma dos outros, principalmente das mulheres, e do feminino e das companheiras e das mulheres da vida. E as mulheres vão perceber a força dentro delas e vão ser reconhecidas, as mulheres leoninas serão reconhecidas pela própria capacidade. É como se fosse um desejo, o 9 de copas. No fundo, não precisa haver sofrimento, porque aparentemente, tanto para os leoninos quanto para as leoninas, é como se fosse assim, no fundo é um caminho maravilhoso que está se abrindo aí, de uma fase que passou e uma nova fase que vai começar. Então, sem sofrimento nenhum, o mundo não volta a ser o que ele era para o leonino, encerrou um ciclo, não tem que ter sofrimento, mas tem que ter integração, ó, junto, comunhão com outras pessoas, a comunhão da própria alma com a própria manifestação no mundo melhor. E os leoninos vão ser papel fundamental nessa mudança de mundo depois dessa crise aí, ok? Bom, Rose Weather se despede, obrigada pela confiança e uma boa semana a todos.